pensamos no futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria no mínimo 3 vezes mais para serem fabricados. Com isso, um automóvel custaria mais e não seria possível atender a demanda do mercado. As indústrias estão em constante evolução, adotando cada vez mais processos automatizados de fabricação. Com esses sistemas, a produtividade aumenta, os custos tendem a cair e a qualidade se torna cada vez mais consistente. E no meio de toda essa engrenagem, o trabalho do homem continua sendo fundamental. Os tecnólogos em automação industrial são profissionais extremamente capacitados, que constroem, controlam e aprimoram essas máquinas. Esses profissionais podem trabalhar em diversos setores, como, por exemplo, nas empresas que vamos conhecer no programa de hoje. O tecnólogo em automação industrial é uma peça-chave em uma linha de produção automatizada como essa. Esse profissional de graduação superior já se insere no mercado de trabalho rapidamente. Desenvolvem produtos de eletrônica, instrumentação, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Hoje vamos conhecer profissionais que vivem essa realidade de constantes avanços. É demandado desse profissional, além da formação, da capacitação que ele vai receber para atuar aqui, uma constante antenagem à tecnologia que o mundo a todo momento está desenvolvendo. Uma fábrica dessa sem uma automação e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições de operar nesse tamanho, nessa complexidade e com o envolvimento do grupo de pessoas que nós temos. O Mário, que atua na CMPC Celulose, me contou que a automação industrial é aplicada na produção da fábrica. Mário, vendo essa indústria desse tamanho, enorme, eu imagino que tem milhões de processos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente automatizado na mão de operadores numa célula de controle, que é a nossa sala de controle. Poucas pessoas interagindo na área, não estão expostas a risco, né? E a automação te gerando os números, o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir um pouco em pouco tempo. Para continuar o papo, eu fui visitar a sala de controle, que é o cérebro da empresa. Lá, os operadores ficam de olho em todos os detalhes do processo. Nossa! Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né? Ou online como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E se o evento se tornar fora do controle, né, de uma ação antevista, vai ter a ação mitigatória, que é tomar uma ação, né, através da automação, que não precisa ter ninguém no campo para mitigar o evento. Então, para que não aconteça realmente. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe que está controlando uma parte do processo.
e bota processo nisso. Tudo começa na plantação do eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída. A produtividade e a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né? Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação, a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação que promove com isso a interação do homem, né? Que é o operador que está por sobre todo esse contexto de automação industrial. Resumindo, a automação está no controle de tudo. Na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos. Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto. Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Os profissionais têm que estar com o autodesenvolvimento e completamente adequado a essa nova visão que se tem de futuro, de cada vez ter menos recursos humanos envolvidos e as fábricas mais automatizadas. É demandado desse profissional, além da formação, da capacitação que ele vai receber para atuar aqui, uma constante antenagem à tecnologia que o mundo a todo momento está desenvolvendo. Esse profissional será demandado dele uma permanente atualização. Talvez é uma das áreas que mais mudanças ocorrem de uma maneira muito rápida. A cada dia surgem novas possibilidades para os tecnólogos em automação industrial. E o crescimento desses profissionais está diretamente ligado às tecnologias que eles mesmos ajudam a implementar. Nós vamos até uma faculdade do Senai para entender melhor o processo de formação desses profissionais. Novas tecnologias em automação industrial começam a surgir em instituições de ensino como esta, onde futuros tecnólogos têm acesso às ferramentas que os levarão a fazer a diferença no mercado. A tecnológica, que habilita o profissional a ser um tecnólogo, ele é um curso mais rápido, e mais focado na necessidade prática da indústria. É um curso bastante voltado para aplicação e foco em problemas reais que as empresas têm. O aluno formado como tecnólogo, ele está plenamente apto a fazer qualquer tipo de pós-graduação, desde a especialização até mestrado e doutorado. E às vezes ele pode até mesmo complementar fazendo, se quiser, uma outra faculdade como engenharia, por exemplo. 95% dos nossos alunos eles saem empregados hoje. E esses 5%, o que acontece com eles que não estão empregados? Eles preferem seguir em um programa de estudos de mestrado, doutorado. Se eu quiser fazer esse curso, eu tenho que gostar de alguma coisa especificamente? Precisa gostar, sim, de toda essa parte de automação, eletrônica, mecânica, essa integração que a automação envolve. Qual é a vantagem, assim, por exemplo, do aluno que escolhe uma formação, uma graduação tecnológica, que é de nível superior? Um aluno não fica 7, 8 anos fazendo uma engenharia, que são 3 anos e meio, Tem muito mais aplicação do que cálculo, por exemplo, Claro, tem as disciplinas de cálculo, mas é muito mais reduzido comparado com o curso de engenharia. E o que ele vai ver aqui que ele vai encontrar no mercado também de trabalho? Bom, aqui nós temos vários laboratórios, Então são laboratórios CLP, pneumática, microcontroladores, robótica, a parte de desenvolvimento de projetos de CAD, CAI. Então o aluno já tem esse conhecimento saindo dos laboratórios aqui da nossa faculdade. Lá fui eu ver a teoria da sala de aula que vai ser colocada em prática no futuro dentro do mercado de trabalho.
Aqui o pessoal normalmente trabalha com a parte CLPs. Imagine dispositivos, né, que capturam vários dados do chão de fábrica, tratam esses dados e depois enviam outros dados para acionar algum tipo de dispositivo. É utilizado tanto nessa área industrial hoje, também na área residencial, né? Imagine um grande prédio, né, totalmente verde. Então, tu tens o quê? Tem vários dispositivos CLPs hoje que controlam, né? A luminosidade, a questão de abertura e fechamento de cortinas. Temperatura. Acionamento de bombas para reaproveitamento da água, da chuva e assim por diante. Mas temos outro laboratório bem interessante que pode ser integrado a um CLP, né? Que é pneumático. Aqui o pessoal trabalha com essa parte de pneumática, então aprende a projetar e fazendo então um acionamento, por exemplo, de um cilindro pneumático. Imagine que o CLP esteja acionando esse dispositivo mecânico que é um cilindro. Sim, o CLP, ele é o cérebro, ele dá o comando e aqui a parte final, ele executa, né? Exatamente. Como se fosse um braço. Exatamente, não tem mais o homem atrás, né? Tem essa automação, na verdade, né? Legal que essas bancadas aqui os alunos conseguem, né, simular os processos industriais, né, no dia a dia. Então aqui tu tens contadores, temporizadores, existem chaves de fim de curso no qual capta, então, o cilindro estendido, né, ou recuado, né? Ele vai, por exemplo, conseguir contar a quantidade de vezes que o cilindro avançou ou recuou, né? Ah, quantas vezes ele executou a ação. Exatamente. Cada Então, laboratório cuida de um setor da automação, exatamente. Temos vários laboratórios aqui, né? Laboratório de redes, laboratórios de CAD, laboratórios de CAM, laboratórios de desenvolvimento de projetos, prototipagem, por exemplo, né? A parte de microcontroladores, a parte de programação, né? Só utilizando computadores. O professor vai propor aos futuros tecnólogos em automação industrial que construam um robô capaz de interagir com um humano numa partida de jogo da velha. Os estudantes deverão criar um braço mecânico que vai se movimentar em um eixo pré-determinado. Em seguida, os alunos vão confeccionar uma placa eletrônica que será ligada a sensores e a outros dispositivos no tabuleiro do jogo. Esses sensores indicarão o movimento da máquina, que será programada para executar qualquer jogada. Inovação e tecnologia não vão faltar nesse projeto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? A atividade de hoje, tá, pessoal, vai fazer um robô jogador da velha, que vai jogar contra a Flávia. Pessoal, a atividade vai ser então dividida em várias etapas, separarmos em 4 grupos. Cada grupo será então responsável por uma das atividades, ou seja, devemos pegar e fazer a montagem então de todo o cenário do jogo da velha, certo? Da parte mecânica. Depois teremos que fazer a parte eletrônica também, né? Certo? Para fazer então essa interface com o controlador do robô e fazer toda a programação do robô, certo? Sim. Vamos lá, valendo então. A primeira vez que o sensor é acionado, ele vai dar início para o programa. Porque não adianta ele ir reto, porque senão vai atropelar as outras peças. A nossa ideia é fazer ali uma impressora 3D, usando um filamento de poliuretano. Os resistores deixam separados, na sequência a gente já solda isso. Eu escolhi a automação industrial porque ela abrange a área da eletrônica, da mecânica, da informática, tudo numa coisa só. Cada peça vai ser solicitada por um botão. Show de bola, tá embarcado já o programa aqui. Com a idade que eu tô, eu já ia ter uma profissão mais cedo, para depois correr atrás de uma engenharia, de um mestrado, alguma coisa assim. Então acho que foi questão assim do tempo que eu ia levar para terminar o curso. A eficiência do projeto ali só ocorreu graças ao planejamento que a gente teve anteriormente e o debate entre os integrantes do grupo. Bota isso aqui como eixo principal. Nós dividimos o nosso grupo em 2 partes. A primeira, que ficava responsável por checar se os componentes estavam em bom estado, e a outra era responsável pela soldagem. Para ver o resultado dos alunos, eu encarei um robô numa partida de jogo da velha. Temos tabuleiro aqui, temos vários sensores aqui, né? Essas pecinhas azuis. E tu vai ser então um círculo e o robô vai ser então o
o X. Sim. Tá? E quero ver se você vai vencer o nosso. Então eu começo. Então. Seja legal comigo, hein, robô? Vamos lá. Achei que não ia botar ali. Poxa, ele veio pra cá, ele vai pra lá. Próximo. Eu acho que deu velha, hein, professor? Deu velha. Deu velha, tá bom. Então nós dois ganhamos, eu e o robô. Na verdade, quem ganhou mesmo foram os alunos, né? Porque é incrível ver hoje em dia, né? Pensar que isso era uma coisa no futuro e ver acontecendo aqui na minha frente. Né? Isso é automação, né? Essa questão de colocar inteligência em sistemas, né? Criada pelos próprios alunos, né? Então, gente, parabéns pra vocês. Arrasaram. No passado, um robô atuando na indústria era uma raridade. Hoje, como acabamos de ver, esses mecanismos engenhosos fazem parte do universo dos tecnólogos em automação industrial desde a formação e continuarão fazendo parte do cotidiano desses profissionais no mercado. E como falamos de passado e presente, que tal focarmos no futuro? Além de facilitarem as operações das indústrias, as tecnologias de automação também geram sistemas mais eficientes e inteligentes para o nosso dia a dia, como é o caso da medição de energia. Hoje podemos contar com medidores individuais em nossas casas, que registram o consumo com precisão. Agora, o foco é o futuro da automação industrial. Então, nós vamos conhecer profissionais da empresa Elster, especializada em tecnologias automatizadas de medição. Nos últimos anos, houve uma mudança tecnológica muito grande no setor de medição de energia. Permitiu os clientes também desenvolver melhorias do processo através desses novos produtos. O tecnólogo, para nós aqui, é muito importante porque ele acaba desenvolvendo o processo de fabricação, os equipamentos, todos esses equipamentos que estão dentro da nossa linha de fabricação aqui, todas as especificações, o desenvolvimento é feito por esse profissional, esse tecnólogo em automação. O Stênio é um deles. A sua história como tecnólogo em automação industrial começou cedo. Stênio, eu queria saber que caminhos que te levaram para escolher trabalhar com automação industrial? Já lá na infância, nasce aquela curiosidade, aquela vontade de querer saber como as coisas funcionam, de querer desmontar as coisas do pai, querer usar ferramenta. Estragou muito radinho. Muito radinho, e quando montava sempre sobrava uma peça, eu não sabia o que era. Então, acho que isso foi o principal direcionador assim, para essa escolha. E como é que foi até chegar aqui? Eu comecei como técnico de automação industrial. Então, comecei minha carreira nas empresas do ramo automotivo, grandes empresas, e trabalhei nessa época muito com a parte de metal mecânico. Só que a automação industrial ela te habilita também para trabalhar com a elétrica e eletrônica. E a Elster me trouxe esse desafio de trabalhar, desenvolver uma outra parte que eu havia estudado e que eu não havia desenvolvido muito bem. Gestão, suporte, desenvolvimento, são diversas as áreas de trabalho dentro da empresa. O dia começa com uma reunião de equipe. Depois, é hora de se juntar à engenharia de produto, que demanda o desenvolvimento de novos processos. Aqui é a nossa área de desenvolvimento de produtos. Então, nessa área nós temos os engenheiros de produto, um engenheiro mecânico. Então, aqui eles estão buscando inovações, trabalhando em produtos que tragam novas possibilidades. Isso. E aqui entra forte o trabalho da automação também. Esse aqui é o Lucas Marcante, ele é tecnólogo em automação e ele trabalha na automatização do produto. E o que você está fazendo agora, Lucas? Agora estou trabalhando na programação do módulo de comunicação à distância
para fazer o processo de corte e religamento de energia dos consumidores. A concessionária pode fazer isso remotamente para não precisar deslocar uma equipe até a campo para fazer o corte, ou o religamento, ou até mesmo a atualização que se faça necessário. Então é automação na linha de produção e automação aqui também. Isso, automação para nos gerar eficiência no nosso processo produtivo e automação para gerar eficiência e ganho para o nosso cliente. Produto automatizado, ele vai para a linha de produção dentro da fábrica. E eu fui conhecer como funciona todo esse processo. Conforme nós falamos lá na engenharia de produto, aquele produto que é desenvolvido lá, ele sai da engenharia de produto e ele vem para engenharia de processo para produção. Então quer dizer que automação não é só processos com robôs? Não, Flávia. Muitas vezes as pessoas associam a automação a melhorar um processo de movimentação. Mas a automação em si, ela visa resolver um problema e facilitar um problema otimizando o recurso. E essas máquinas todas que eu tô vendo com essas luzes azuis, elas estão fazendo o quê? Esse processo aqui é o processo de calibração do medidor. O que é esse processo? É eu deixar esse medidor dentro das margens exigidas pelo Inmetro. E um processo automatizado, totalmente. Processo automatizado, com segurança, é um processo bem otimizado. Ele faz 40 medidores por vez. Quer dizer, sem essa automação, a gente teria que ter nessa sala pelo menos 40 pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Isso, teria que ter 40 pessoas para fazer essa operação. Agora esse outro aqui, fiz o desenvolvimento dele. De teste? Isso, com uma empresa na Alemanha. Ó, você foi para a Alemanha esse ano também? Fui para a Alemanha. Aquele outro lá de trás também foi na Alemanha. O outro foi na Polônia. Esse medidor aqui, por exemplo, esse medidor eu viajei para a Argentina para conhecer o processo dele e trazer para ser montado aqui no Brasil. Que legal! Então são várias parcerias. Várias parcerias, várias empresas que nos ajudam, várias tecnologias. Então esse é o mundo da automação. E é um mundo integrado. É um mundo integrado onde todo mundo está correndo atrás das mesmas soluções, então um ajuda o outro. É bem gratificante estar inserido dentro desse mundo tecnológico. Esse universo que te possibilita, além de tudo, conhecer o mundo todo. Conhecer o mundo todo. Fazendo o que você gosta. Fazendo o que gosta. Como nós vimos lá na linha de produção de solutions, lá de sistemas, um processo automatizado, um pouco diferente do que as pessoas imaginam, onde era um processo de testes automatizados. Nessa operação nós temos um processo de automação de movimentação, muito parecido com o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em automação industrial. Que são essas máquinas assim. Isso, aí nós temos um braço movimentador, então ele movimenta a peça de um lado para o outro depois que ela é realizada a operação de gravação a laser. Posso ver? Pode ver. O que você pensa, o que você vê do futuro da automação? Como profissional da área da automação, eu vejo que cada vez mais a gente tem avanços e cada vez mais perto circuitos mais eficientes, nanotecnologia, automação baseada em smartphone. Então acredito que essas vão ser as próximas tendências que vão fazer a automação trabalhar numa rede inteligente, como a gente chama, Smart Grid. O impacto da automação industrial é tão intenso que não fica só nas linhas de produção e nos produtos. O próprio dia a dia dos trabalhadores também pode ser facilitado por sistemas inteligentes. Vamos entender essa aposta para um futuro próximo? Em breve, os postos de trabalho nas indústrias poderão se adaptar automaticamente a cada funcionário. A ideia é que as estações estejam ligadas em redes. Com isso, o mobiliário irá se autoajustar em função das necessidades ergonômicas do trabalhador. Além de ser uma grande inovação em termos de saúde, a automação dos postos de trabalho também vai otimizar o tempo de produção. No que depender dos tecnólogos em automação industrial, não vai demorar muito até que isso seja colocado em prática. Hoje nós conhecemos uma profissão que tem uma relação firme e direta com o nosso futuro, com o futuro da indústria e da economia global.
Os tecnólogos em automação industrial ainda vão desenvolver tecnologias que agora parecem impensáveis, como os robôs já foram um dia. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa incursão por esse universo tão promissor. Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.